Tudo bem, povo de Deus? Mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje leremos um versículo apenas, e o versículo escolhido é Josué, capítulo 24 e versículo 15, aonde Josué, desde o capítulo 23, convoca o povo e vem fazendo uma releitura de tudo aquilo que Deus havia feito para o povo, das promessas cumpridas, e ele bem velhinho, ele fala o que nós vamos ler aqui no versículo 15, Josué 24 e 15, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, Josué disse, quanto a mim, esta é a minha convicção pessoal. Ele estava dizendo, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você prestou atenção? Você percebeu que Josué disse? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esta era a convicção de fé dele. Esta era a decisão dele. Pergunto hoje, qual é a tua decisão? Qual é o Deus que você quer servir? Veja, quem está falando aqui não é um menino, não é um garoto qualquer. Foi Josué, o grande chefe do povo Israel. Ele sucedeu a Moisés, que foi o maior líder que essa terra já teve. Ele conduziu o povo saindo do Egito para a terra que Deus havia prometido, terra que mana leite, mana mel. Moisés morreu, passou a responsabilidade para Josué, o que desempenhou muito bem o seu papel. Mas agora, já velhinho, nós sabemos que ele morreu com 110 anos de idade, com sentimento de dever cumprido. Ele convoca o povo e diz, olha gente, eu não sei qual o Deus que vocês vão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E por que Josué disse isto? Ele não disse simplesmente por emoção, ele não falou por falar, mas ele falou isso baseado em tudo aquilo que ele viu, na experiência que ele havia adquirido andando com Deus. Josué, em todo esse tempo, havia saído do Egito e ele viu o quão poderoso foi Deus abrindo o Mar Vermelho. Ele viu o quão poderoso foi Deus providenciando o pão do céu, ou maná, para alimentar o povo todos os dias. Ele viu Deus providenciando carne, as codornizes que literalmente caíam do céu e se reunia aos montões, e o povo colhia, os apanhavam para comer e saciar a sua fome. Josué havia visto também o quão poderoso é Deus para realizar milagres, tirando água da rocha para matar a sede do povo. Ele viu o quão poderoso foi Deus em proporcionar o conforto durante a noite, no meio do deserto, e também um conforto durante o dia, mesmo em meio ao deserto, mesmo em terra seca, em lugar difícil, um terreno difícil, mas ali o povo estava guardado, o povo estava protegido e tinha o essencial para a sua sobrevivência. Ele viu com seus próprios olhos quantos livramentos Deus havia operado. Inimigos muito maiores e mais fortes do que o povo Israel, Deus os concedia vitória. Deus os entregaram vários reis nas mãos do povo hebreu. Josué e os homens que com ele estavam em várias batalhas e os fez vencedor, porque Deus os capacitou as mãos, os habilitou para guerrear e para obterem vitórias. Há exemplo de vitória sobre Jericó e o seu rei, o rei de Ai, próximo a Betel, por exemplo, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, por exemplo, o rei de Líbina, por exemplo, o rei de Efé, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom e tantos outros. Vitórias que, se fosse
analisar pela ótica humana seria impossível, mas não foi, porque Josué confiou em Deus e confiou em quão poderoso é Deus para dar livramento, para capacitar e para preparar aqueles que são despreparados. Militarmente falando, o povo hebreu havia acabado de sair do Egito como escravos. Eles não eram guerreiros. E o povo que estavam nessas terras aqui eram homens que desde meninos eram treinados para a guerra, eram treinados como soldados. Então, humanamente falando, seria impossível, se não houvesse um milagre, se não houvesse mão forte e poderosa do Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus que Josué disse: olha, eu e a minha família serviremos o Senhor Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Resta uma pergunta: qual é o Deus que você escolhe servir? Você que é chefe de família, você que tem em suas mãos a responsabilidade, aonde você está conduzindo a tua casa? Para onde você está levando a sua família? Será que você pode dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor? Eu sei que Deus já tem operado grandes milagres na sua vida. Quantos livramentos você tem recebido? Quantas providências Deus tem te dado? Quantas capacitações, mesmo em meio a problemas, a dificuldades, Deus tem propiciado e proporcionado de certa forma para você? Lembra quem você era? Quem Deus te fez ser? Lembra onde você estava e aonde você chegou? Pois é, agora para Josué restava um sentimento de gratidão, restava um sentimento de devoção a um Deus que havia tirado de uma terra estranha, que viviam como escravo e agora estava colocando em uma terra que manava leite e mel, lugar de prosperidade, lugar de bênção, lugar de honra, lugar aonde eles poderiam dizer: olha, tudo isso aqui é nosso, Deus nos deu. Será que você pode olhar para os quatro cantos da tua casa, aí aonde você mora, e nomear todo o bem que Deus fez na tua vida? Bens que eu digo materiais, bens físicos com saúde, bens espiritual, a inteligência, a capacidade que Deus tem te dado para pensar, para raciocinar. Já parou para pensar nisso? Já parou que às vezes nós somos ingratos e não agradecemos devidamente como nós deveríamos agradecer? Já parou para pensar que no mundo que nós vivemos hoje, em tanto caos, em meio a tantos problemas, não resta escolha senão entregar a nossa vida a esse Deus e dizer como Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pergunto: em quem está a solução para o problema mundial? Aonde está a solução para o caos que o mundo tem enfrentado? Aonde estão as respostas que ninguém tem até agora? Queridos, querida irmã, querido irmão, a solução está em Deus, a resposta está no Senhor. E você não precisa esforçar tanto para saber delas hoje. O que você precisa entender é que Ele governa tudo isso e que Ele tem o controle de tudo isso. Então, o seu papel, o meu papel, o nosso papel é entregar a nossa vida para Ele, é confiar e esperar. Tudo está no controle de Deus. Ele tem o controle nas suas mãos. Então o povo ficou confuso porque muitos já estavam duvidosos e já haviam esquecido do favor de Deus, de quão bom Deus havia sido para o povo, estava sendo e continuaria desde que o povo permanecesse fiel a Deus, crendo no Senhor e cumprindo a lei. Queridos, hoje, se nós permanecermos fiéis no Senhor, crendo na sua palavra, Jesus já diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pede o que quiser que vos será feito. Mas esta é uma decisão sua, é uma decisão minha, é nossa. E esta é a convicção de fé que nós devemos ter. Assim como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Decida pelo Senhor, decida servir ao Senhor, agradeça por tudo que Ele já fez
e por tudo que Ele ainda vai fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe os teus negócios, em o nome de Jesus. Vamos levar a nossa casa e a nossa família mais perto de Deus? Depende de você, depende de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe e fiquem na paz desse Deus Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Deus abençoe.